Fundos de shoppings se movimentando. VISC com a nona emissão de cotas. VISC, um fundo que anunciou recentemente, faz pouco tempo, vendas de 3 participações imóveis. Agora ele anuncia uma compra de 3 participações imóveis. E para conseguir realizar essas aquisições, ele vem com mais uma emissão para aumentar seu patrimônio, conseguir fazer essas aquisições. E a gente vai ver todos os detalhes aqui nesse vídeo. Prazo, cronograma, valores, tudo que você precisa saber e também entender quais são essas participações que ele pretende adquirir. Bora então para a nona emissão do VISC 11. O VISC é um fundo de shoppings da Vinci Partners e agora ele está realizando a sua nona emissão. Essa nona emissão busca fazer uma captação, obviamente, mas para comprar algumas participações em shoppings, as quais a gente vai ver bastante em breve. Mas antes disso, vamos para o nosso querido e sempre fiel Sunemissões. Colocando na tela agora. Então, o VISC 11 ele está com uma emissão a R$ 117,09. Isso apresenta uma diferença, quando está verdinho essa bolinha, quer dizer que é um desconto de 1% em relação ao mercado. É mais barato atualmente participar da emissão, numa proporção de 1%. E você, dependendo de quando você olhar o mercado, obviamente esse valor estará diferente, tá? Então, hoje, neste exato momento que eu estou comunicando a informação, está aqui 1% de desconto. Mas isso vai variar, obviamente. Depois temos a database. A database é a data em que o fundo verificará quem é cotista para poder entregar os direitos de preferência. E essa verificação será no dia 15 de agosto. Todos os cotistas que tiverem cotas ao fim do dia 15 de agosto receberá direito de preferência. Na proporção de 14,27%. Então, você terá em direitos 14,27% da sua posição no VISC 11. Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui esse gráficozinho aqui, esse diagrama, digamos. Então você pega sua quantidade de cotas, multiplica pelo valor total aqui da preferência. Nos emissões, o 14,27 é arredondado. O número completo divulgado oficialmente é 0,14268348802. Multiplica isso pela sua quantidade de cotas e o resultado é quantos direitos você vai receber. Só para dar um exemplo aqui, se você tem 100 cotas no dia 15 de agosto, você receberá 14,26 direitos. Mas não existe fração de direito, você recebe 14 direitos. Essa é a sua proporção para poder participar dessa emissão. Aí, voltando aqui para o Suno Emissões, quando que você pode participar? A partir do dia 17 de agosto até o dia 29 de agosto. Esse é o período para você poder participar, exercer os seus direitos. E aproveitando a pergunta do Maicon, o que acontece se você não subscrever? Nada, você simplesmente não participa, mas não acontece nada com você. Nada muda na sua carteira, só muda se você de fato participar. Aí você aumenta a sua posição. Encerrado o período de preferência, vamos para o segundo período de preferência, que é o período de sobras, que é do dia 1 de setembro, 1º de setembro, até dia 6 de setembro. Então, este período será exclusivamente para quem participou do período de preferência. Terá uma nova proporção de preferência, que você consegue olhar aqui na tela, aqui embaixo, ó, proporção de sobras. Obviamente, como a emissão ainda não entregou não tem esse resultado, não temos ainda a informação no Suno Emissões, mas assim que eles anunciarem, a gente atualiza aqui a proporção de sobras. E essa proporção de sobras, ela é aplicada, será uma nova porcentagem, mas ela é aplicada sobre a quantidade de direitos de preferência que você exerceu no período de preferência, tá? Então, no período de preferência, a porcentagem é aplicada sobre a quantidade de cotas que você tem na sua carteira, e depois nas sobras a porcentagem é aplicada na quantidade de direitos que você exerceu no período de preferência. É uma oferta num formato restrito, portanto não tem este período público aqui no final. E daí, pagamento da preferência 30 de agosto, pagamento das sobras 14 de setembro, não tem, obviamente, período público. Por não ter período público, não tem um investimento mínimo também no período público. Não foi informado o método de rateio e o coordenador líder é a XP. Vamos entrar aqui em mais alguns detalhes sobre preços agora. Então, essa oferta é a R$ 117,09, mas desse valor, R$ 114,98 entra no fundo, R$ 2,11 são de taxa.
custo para poder arcar com toda essa oferta, o equivalente a 1,84% de taxa, proporcionalmente falando. Então você paga R$ 117,09 para entrar na oferta, mas o que cai no fundo é R$ 114,98. Que nem eu mencionei, essa oferta está 1% mais barata que o mercado atualmente, e é uma oferta praticamente também no valor patrimonial do fundo. O fundo busca captar quase 400 milhões de reais no máximo, para ser um pouquinho mais específico, 392 milhões de reais e meio. Isso engloba um montante inicial, que é o objetivo inicial do fundo, de 305 milhões de reais, e um lote adicional de 87,5 milhões de reais. O lote adicional ele existe para suprir um excesso de demanda. Então, o gestor ele busca captar 305 milhões, é isso que ele quer. Mas se tiver uma demanda superior, ele consegue abrir aí um espaço de mais cotas, no máximo de 87,5 milhões de reais de captação. Isso aí dá o total de quase os seus 400 milhões de reais. Para a oferta não ser cancelada, a captação precisa ser no mínimo 30 milhões de reais. Lembrando que aqui tem um gráfico de captação, conforme o fundo for alocando esse dinheiro, for captando dinheiro, a gente vai atualizando essa barrinha. Lembrando que serão 3 atualizações, porque tem período de preferência, aí atualiza a barrinha, período de sobras, atualiza a barrinha, depois este período restrito, que é o de investidor profissional, institucional também, a gente atualiza a barrinha depois. Vocês podem tudo acompanhar através aqui do Suno Emissões gratuitamente. E depois aqui tem a documentação para vocês também acompanharem a fonte oficial de informações. Tudo que eu pego aqui está nesses documentos, só que obviamente eu resumo bastante para vocês. E vocês podem, se você quiser pegar tudo completo, tem aí nesses documentos. E aí a gente pensa, para onde vai o dinheiro do VISC? O que ele pretende fazer? Simples, vamos lá. O VISC ele pretende adquirir participação em alguns shoppings. E ele, junto com o fato relevante dessa emissão, ele também publicou um fato relevante de aquisição de imóveis. No caso, assinou, celebrou um memorando de entendimentos para aquisição de participação em 3 shoppings, sendo eles 6% do Shopping Conjunto Nacional, lá em Brasília, praticamente 30% do Natal Shopping, né? 29,99% do Natal Shopping em Natal e 45% do Via Sul Shopping em Fortaleza. Então, essas são as 3 participações. O valor dessa aquisição total é de 283,8 milhões de reais. O cap rate dessa transação está estimado ali em 8,9% ao ano. Cap rate, para quem não sabe, é basicamente, imagina que é o dividend yield, só que em vez de ser o seu dividend yield, é o dividend yield do fundo em relação ao imóvel. Então, o imóvel pagará 8,9% ao ano para o fundo. E essa aquisição, ó, também, ela será apenas concluída de fato com aprovações prévias, superações de algumas condições, como a aprovação do CAD. Então, o dinheiro deverá ser alocado nessas 3 participações.